Agora sim, minha gente, chamo sua atenção para que a gente fale do principal caso, principal notícia do programa de hoje. Tá com problema, gente, de me ouvir? Vou fazer o seguinte, parece que tá com ruído na minha comunicação. A gente tem alguma coisa para fazer enquanto conserta? Vamos colocar a matéria, né, meu diretor? Primeiro. A gente vai assistir a matéria do caso Verônica Mesquita, conhecida como Mel, de 23 anos, que foi brutalmente assassinada, jogada no matagal, o corpo foi queimado, suspeitos estão presos. A novidade desse caso é que depois de 4 adiamentos da audiência, finalmente ela aconteceu hoje. A gente vai com as primeiras informações e depois vamos ao vivo explicar outros detalhes. Tá como no áudio. Mesquita aconteceu no fórum do município de Areia Branca, agreste do estado. Nesta terça-feira, os 3 réus do processo foram ouvidos. A irmã da vítima, Elissandra de Jesus Oliveira, conhecida como Naninha, Everton dos Santos Costa, cunhado de Mel e esposo de Elissandra, e o taxista Marcelo, apontado como responsável por dirigir o veículo utilizado no crime. Na audiência desta terça-feira, a primeira a ser ouvida pelo juiz foi a Elissandra, apontada como uma das articuladoras da morte da Mel Mesquita, a sua irmã. Segundo a polícia, as duas estavam com problemas numa parceria financeira, a agiotagem. Está acontecendo a audiência de instrução com a ouvida dos réus e mais uma testemunha que supostamente presenciou os fatos, né? Elissandra e o marido Everton teriam atraído Mel para um encontro no povoado Mangabeira, em Itabaiana. O destino mudou. Mel foi levada em um táxi para o povoado Cafuz, em sua cidade, Areia Branca. Foi quando levou as facadas. O corpo foi jogado em um matagal e queimado pelos supostos assassinos. Apesar da grande repercussão e das informações repassadas pela polícia, o caso está sob segredo de justiça. O pedido da acusação é a quebra do sigilo. Inclusive, o juiz já vai se manifestar em decorrência do prazo de 5 dias, em média, para que retire o sigilo e que aí a gente possa realmente, que a sociedade possa tomar conhecimentos maiores, né? Gente, eu vou rapidamente, porque eu tive que chamar logo a matéria. Vou explicar para vocês, relembrar, porque são tantos casos que às vezes a gente acaba deixando de falar alguma coisa que vocês talvez não estejam lembrando. Esse crime aconteceu em novembro. A Verônica Mesquita, conhecida como Mel, deixou 2 filhos, um de 8 e outro de 2 anos de idade. Essas crianças perderam o pai num acidente de carro, que nada tem a ver com a morte dela, apenas 2 dias antes desse crime. O que torna mais assustador, porque foi um crime cometido pela própria irmã, que confessou o crime, contou tudo o que aconteceu, que teria sido motivado por uma dívida que elas tinham relacionada à agiotagem. E esta irmã, que está presa, aparecendo na sua tela aí, veio pedir justiça para a gente. Nós mostramos ela aqui pedindo por justiça. Esta irmã está presa, junto com o marido e um taxista. Ela sabia que 2 dias antes as 2 crianças tinham perdido o pai. Ainda assim, seguiu com o plano. Eu lembro para vocês que foram mais de 20 facadas. Ela confessa o crime, o marido também. O taxista, na delegacia, negou o crime. Disse até que não estaria no local. E hoje ele foi ouvido. Os 3 foram ouvidos. E mais, foi ouvido ainda um caseiro que encontrou o corpo de Verônica. Porque depois dos golpes de faca, não satisfeitos, eles queimaram o corpo da Verônica, de 23 anos, com 2 filhos, de 8 e 2 anos de idade. Órfãos agora de pai e de mãe. Esse caso nos traz muita indignação porque foram 4 adiamentos de audiência.
todos com a justificativa de doença por parte da advogada deles. Da assassina, da suposta assassina aí, a gente tem que falar por enquanto suposta, mesmo ela confessando o crime, do marido, e o advogado do taxista é uma outra pessoa. Agora nós vamos ao vivo com o repórter Lucas Moura, porque a audiência terminou às 2 horas da tarde e a gente tem muita dúvida. A gente tem dúvida por que esse caso segue em segredo de justiça. Qual o objetivo? Em que circunstância um caso segue em segredo de justiça? Existe a possibilidade de deixar de ser? É o que o Lucas vai explicar para a gente. E mais, o que mudou na versão deles em relação ao que disse na delegacia e hoje na audiência? Eu chamo aqui para a cena o Lucas Moura, que está com a advogada da família, advogada de defesa, né, de acusação, me desculpe, advogada de acusação da família da Verônica, né, Lucas? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. De fato, estou aqui com a Mona Lisa Djean. Ela é advogada, assistente de acusação nesse caso, representa os interesses da família da Verônica. Mona Lisa, boa noite para você. Seja bem-vinda ao Cidade Alerta Sergipe. Nós temos algumas questões, algumas perguntas que precisam ser respondidas e, claro, a gente vai contar com o seu apoio para isso. A primeira pergunta que traz, inclusive, a Mariana no estúdio, é sobre o sigilo dessa investigação, na verdade, desse processo, né, que já é um processo. Por que esse processo segue sob sigilo? O juiz do caso disse alguma coisa nesse sentido? Existe a possibilidade de que o processo saia do sigilo? Boa noite Lucas, boa noite Mariana. Sim, o processo ele está em segredo de justiça. O segredo de justiça é que tem acesso os advogados de acusação, assistentes de acusação, Ministério Público, né, e todos que fazem a defesa e a acusação do processo. Então, hoje seria essa questão para poder retirada desse segredo de justiça por entender que a fase de instrução da audiência de instrução, que foi a que aconteceu hoje, fosse concluída. Porém, o Ministério Público ele solicitou um prazo de 5 dias para que averiguasse a situação, porque também tem o menor, que é o filho da Mel, que também prestou esclarecimentos, prestou depoimento em audiência. Então, é preciso verificar se há algum risco ou não, para depois fazer a liberação desse segredo de justiça. Então é, na verdade, uma ação de cautela, por assim dizer, né? O juízo está sendo cauteloso. Perfeitamente, é preciso ter essa cautela porque assim, como o caso em si, né, já é um caso um tanto delicado, também envolve um menor qual prestou esclarecimentos, né? Então é preciso ter essa cautela para depois fazer a liberação do segredo de justiça. Perfeitamente entendido. Então nós tivemos a realização da audiência, finalmente, depois de inúmeras tentativas. E quais personagens exatamente foram ouvidas na audiência? Hoje foram os depoimentos. A última testemunha, né, a que presenciou parte do fato, né, os acusados, todos os 3 acusados, e a testemunha que presenciou parte do fato, né? No caso, nós tivemos 4 pessoas ouvidas. 4 pessoas ouvidas hoje. Todas elas falaram? Então, o que presenciou o fato, sim, prestou depoimento. A Elisandra e o esposo, eles mantiveram o direito do silêncio. E o Marcelo, ele prestou todos os esclarecimentos necessários. Então, só para a gente deixar claro, a irmã da Mel, que é apontada como a assassina e talvez a mentora de todo esse processo, ela decidiu não falar, assim como o marido dela. Quem falou foi o motorista do táxi. Exatamente, ele prestou todos os esclarecimentos necessários, respondeu as perguntas tanto do Ministério Público, quanto a do juiz, quanto da assistente de acusação e quanto também dos advogados de defesa. A gente recebeu a informação de que houve uma mudança no depoimento dele. Em um momento ele tinha dito uma coisa, hoje ele disse outra. Que mudança foi essa? Então, ele mudou algumas versões, né? Tanto que foi falado isso em audiência, né? Questionado, mas aí ele trouxe a versão inicial
de que o envolvimento seria apenas de levar, e hoje ele trouxe maiores detalhes que não somente levou, mas ele afirma, para a gente deixar claro que ele afirma que em nenhum momento ele praticou, né? Ele apenas fez a condução. Então, essas 3 versões que foram alteradas, hoje ele mudou toda a versão dos depoimentos que foi dado outrora. Ele assumiu participação? Não, ele nega a participação. Ele assume a questão de ter realmente levado tanto para o posto, para a compra do combustível, qual já foi noticiado publicamente, é importante falar isso, que isso é público, né? E também ao levar ao local onde foi a vítima, né, executada. É importante frisar isso porque, de fato, é algo público que se tem, né? A gente sabe que houve saída ao posto de gasolina e nas imagens que a gente acabou tendo acesso, a gente percebe que é o condutor do veículo, no caso o taxista, que compra o combustível que provavelmente, né, isso vai ser constatado nos autos, foi utilizado para queimar a mel. Essa é a palavra. E aí ele nega, ele fala sobre isso, sobre essa compra do combustível? Ele fala que como ele estava como motorista, o frentista do posto foi até ele, né, por ele seria o motorista, mas não foi ele que teve a ideia de comprar, não foi ele que exatamente comprou, né? Ele só estava do lado das palavras dele e que aí fez que ela estava no outro banco e aí ele fez e recebeu esse combustível. Depois disso, ele apenas dirigiu e lá na hora, segundo ele, não teria participado. Isso, ele alega isso, exatamente. Perfeito. Além dele, foi ouvida uma última testemunha. Essa testemunha seria uma espécie de caseiro, é isso? Que da propriedade em que tudo isso aconteceu? Isso, que ele passou no local no momento e averigou as pessoas, né, cumprimentou, e aí ele era a testemunha que, na verdade, viu esse momento, né? Depois que ele viu que estava tendo alguma fumaça, ele achou que seria uma canavial queimando, mas depois pela polícia foi verificado que foi um corpo, na verdade, da Mel. Ou seja, ele chegou, então, os 3, né? Taxista, irmã da Mel e cunhado da Mel, o esposo da irmã, eles chegaram a ser vistos e cumprimentados por esse homem. Segundo a testemunha, sim. Segundo ele, sim. E aí, mas ele naquele momento não suspeitava que se tratava de um caso de homicídio? Não, ele disse que não. Depois foi que ele ficou sabendo, né, pelas notícias e que seria o corpo de uma pessoa ali, mas até então ele não tinha conhecimento que ali seria para a execução de algum crime. Mas ele chegou a cumprimentar os 3, então ele viu os 3 fora do carro? Ele chegou a falar sobre isso? Ele não se recorda quem estava fora do carro, se eram os 3 ou eram 2, ele não se recorda. Perfeito. E para a gente poder deixar claro, eu acho que essa é a última questão. Sobre as facadas, né? Porque nós tivemos a situação de facadas, pelo menos há uma ideia, não sei se isso já está comprovado nos autos, não sei como é que a gente lida com isso, a senhora vai me ajudar, mas de que essas facadas teriam acontecido ainda dentro do veículo, né? Isso, a queima do corpo foi depois, mas as facadas teriam sido dentro do veículo. Isso está realmente comprovado e eu pergunto mais, né? O motorista estava dirigindo o veículo enquanto a Mel estava recebendo as facadas? Então, sim, as facadas aconteceu dentro do veículo, né? O motorista, ele alega que estava dirigindo, né, nesse momento. Mas aí, como ainda estamos com essa questão do segredo de justiça, mais maiores detalhes nós vamos passando no decorrer. Perfeito, doutora, a gente agradece a sua presença e participação. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Eu não sei se você tem algum novo questionamento. A gente agradece até a doutora, né, Mona Lisa, por ter vindo aqui. A gente sabe que nem tudo, né, doutora, sendo bem sincero, por conta desse segredo de justiça, ela pode trazer para a gente, mas eu imagino que o que já foi trazido dá um norte e elucida alguns pontos que são importantes dentro desse processo de investigação, enfim, de apuração processual. A boa notícia, Mariana, é que em 5 dias, como disse a doutora, provavelmente nós teremos a quebra do sigilo e aí sim todos esses fatos eles se tornarão públicos de alguma forma e nós poderemos trabalhar com eles com mais clareza ainda, Mariana.
Vou continuar com você, Lucas. Deixa eu só conversar com quem está em casa rapidinho, porque esse caso realmente mexeu com todo mundo. É um caso que mais teve repercussão nas nossas redes sociais, aqui da TV Atalaia, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no portal A8SE e nas minhas redes sociais, inclusive, pessoalmente. Todo mundo acompanhou de perto e quis saber o porquê de tanto adiamento de audiência, o porquê que tanta demora de desdobramento. Então, o que vocês trazem aqui para a gente é muito importante, eu reforço para quem está em casa. O taxista agora muda a versão, diz que, de fato, estava na hora da compra da gasolina que queimou o corpo de Verônica. Ele fala que estava dirigindo, que ao lado dele estava o marido da irmã dela, que se chama, conhecida como Naninha. Ele teria passado esse dinheiro para ele, que estava dirigindo, ele comprou a gasolina e foi. A parte que ele fala significativa de que ele não teria participado, que ele não teria saído do carro. Mas ele diz que sim, né? As duas pessoas que estavam no carro teriam desferido os golpes de faca e ele continuou dirigindo ainda assim. Agora você traz para a gente, Lucas, essa quebra, essa possível quebra de sigilo. O que isso significa na prática, né? E uma outra pergunta, de que forma essa família, Lucas, está sendo amparada? Estamos falando de duas crianças órfãs, né? Uma de 2 e outra de 8 anos. Estamos falando de uma avó que perde uma filha de 23 anos e depois se vê ali com 2 crianças para criar. Eles estão tendo que tipo de suporte? Então são 2 perguntas, uma do sigilo e a outra do suporte à família. Ok, a Mariana faz 2 questionamentos no estúdio. O primeiro sobre o sigilo, né? Essa quebra do sigilo que poderá acontecer em 5 dias, como a senhora muito bem disse. Na prática, o que significa essa quebra do sigilo, né? Ao que realmente nós teremos acesso? Como é que vai funcionar o processo depois da quebra do sigilo? Depois da quebra do segredo de justiça, o processo ele se torna público, né? E todas as informações, depoimentos, tanto que foi prestado em sede de delegacias, depoimento das vítimas, depoimento das testemunhas, estará público no processo, onde pode ser acessado por qualquer cidadão que queira tomar conhecimento. Ou seja, amplo acesso. Transparência total. Transparência total, até porque já foi concluída a fase de instrução, porque na verdade o segredo de justiça é também para preservar a investigação, né, para que nenhuma das informações elas sejam publicadas ou noticiadas antes de concluir a investigação. Então é importante esse segredo de justiça. Perfeito. E a segunda pergunta que a Mariana faz é sobre a família, especialmente os 2 garotos, né, que agora estão órfãos de pai e mãe, enfim. Que tipo de suporte essa família está recebendo, né? Há algum tipo de assistência ou eles estão, de fato, entregues à própria sorte, por assim dizer? Por hora, né, a assistência que ele está recebendo mesmo é da assistência de acusação, a parte jurídica, né? Assistência jurídica prestada pela senhora. Exatamente. Agora, sim, a questão psicológica, até o meu conhecimento ainda precisa ser solucionado. Inclusive hoje a mãe ela sentiu-se tanto mal, né, por conta de uma audiência que já vem se prolongando há tanto tempo. A mãe da Mel, no caso, a avó dos garotos. A avó dos garotos, e aí ela inclusive nem pôde nem até ir lá no fórum, e foi assim, é bastante triste, né? Toda essa situação, pai e mãe, né? Falecer e a avó com esses 2 meninos é triste. É de fato muito triste, viu, Mariana? Obrigada, Lucas, pelas informações. Eu reforço aqui o apelo, inclusive a prefeitura de lá, no sentido de... Obrigada a vocês. No sentido do amparo, né? O amparo que eles estão precisando nesse momento. É uma família completamente adoecida. Eles precisam tomar remédios controlados, como eu reforcei, 2 crianças órfãs de pai e mãe, uma avó que perdeu a filha, precisa cuidar de 2 crianças. Não dá para ter um atendimento psicológico espaçado, tem que ser um atendimento psicológico muito presente. Eu tenho tido contato com a família e espero que todo o amparo seja feito de forma devida, com bastante constância, porque o caso é muito sério.